Aberta a 28ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Haroldo Fibes para fazer a leitura de texto bíblico. Salmo 11. Segurança em Deus. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um passo para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, e o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe os que eles fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus, e ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 27ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata de deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta da sessão ordinária. Pauta da 28ª sessão ordinária de 14 de agosto de 2018. Apresentação de projeto. Projeto de lei ordinária número 51 de 2018 proíbe o uso de equipamento bate-estaca na construção civil no município de Timbó. Indicações. Número 85 de 2018, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Ordem do dia. Projeto de lei complementar número 13 de 2018 acresce vagas a cargo de provimento efetivo e cria novos cargos no quadro geral de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo, que trata o anexo 1 da Lei Complementar número 37, de 2 de julho de 1998. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2018 amplia as vagas de cargo de educador infantil e de professor no quadro de cargos de provimento efetivo do Magistério, de que trata o anexo 1 da Lei Complementar número 138, de 2 de julho de 1998. Projeto de Lei Complementar número 15 de 2018 cria o cargo de motorista no quadro geral de cargos de provimento efetivo da Fundação Municipal dos Esportes de Timbó, que trata o anexo 2 da Lei Complementar número 194, de 29 de dezembro de 2000. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2018 cria os cargos de engenheiro civil e técnico em segurança do trabalho e amplia as vagas do cargo de agente de manutenção no quadro de cargos de provimento efetivo do SAMAI, que trata o anexo 2 da Lei Complementar número 212, de 21 de dezembro de 2001. Projeto de Lei número 48 de 2018 autoriza anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2018 da Administração Direta. Pedido de informação parlamentar número 45 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Tem. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada a devida publicidade. O Esporte Clube Água Verde e a Associação de Moradores do Bairro Pomeranos convidam a todos para a festa que se realizará no próximo sábado, dia 18, no Salão da Comunidade Água Verde, com a seguinte programação: das 9 às 14 horas, pastelada, entrega dos pastéis, pastel caseiro; às 15 horas, início das competições para a escolha de novo rei e cavalheiros; às 16h30, marcha em recepção ao rei; às 20h30, a escolha das rainhas do bairro; e às 22 horas, baile público com a banda Água Viva de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. O Círculo de Orquidófilos Regional de Timbó vem, por meio desta, também convidar você e sua família a participar da exposição de orquídeas, bromélias, bonsais, cactos e plantas ornamentais nos dias 14
a 16 de setembro de 2018, no pavilhão de eventos e no parque de eventos Henry Paul, na rua Júlio Scheidman, 710. Com os cordiais cumprimentos do seu presidente Rubens Snaitzke. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa o projeto de lei ordinário número 51 de 2018, de autoria do Poder Legislativo. Os senhores vereadores receberam cópias da proposição. O projeto segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosseguindo com os trabalhos, informo que foi protocolizado na Secretaria Legislativa a indicação número 85 de 2018 e foi publicada e encaminhada na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça chamar dos oradores na hora de inscrição. Com a palavra, o vereador Guilherme Voit Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Boa noite, senhores vereadores, as pessoas que aqui nos acompanham sempre nas sessões, a nossa assessoria, a Karina, também as pessoas que nos acompanham nos seus lares, bem como os nossos colaboradores. Senhores vereadores, o primeiro assunto que quero mencionar aqui nessa tarde, início de noite, é sobre o meu pronunciamento que ocorreu na terça-feira passada, nessa mesma tribuna, e hoje estou retornando. Não tive oportunidade na mesma terça-feira da semana passada ter feito, mas vou fazê-lo agora. Na verdade, é um pedido de desculpas de uma frase que eu usei na semana passada, quando, sobre um serviço do setor de obras, eu mencionei aqui uma frase, até creio que é popular, e já usei muitas vezes, eu confesso, e já ouvi isso de muitas outras pessoas por muitas vezes, mas venho aqui me redimir da frase que eu usei, serviço de branco, o que realmente algumas pessoas se acharam e se sentiram ofendidas. Então a essas pessoas eu venho pedir desculpas por eu ter usado esse termo que eu acabei de mencionar. Não é o meu feitio de ficar ofendendo A ou B, sexo ou cor, prego a paz, prego o bem, e sempre quero o melhor para as pessoas. E foi uma infelicidade minha de ter mencionado isso. Então eu quero retirar aqui e fazer uma retratação dessa frase que eu usei. E mais uma vez pedir desculpa às pessoas que se ofenderam com essa frase. Não era essa a minha intenção. Outro assunto, senhor presidente. Bom, esse está em fim, né? Então vamos para outro assunto. Só que eu pediria aqui para a assessoria estar aqui nos auxiliando nas fotos que eu deixei aqui com a Karina essa semana. Mandei para ela e gostaria que fosse alguém da assessoria nos auxiliar aqui para passar as fotos. Enquanto que a Mari chega aí, nós vamos falar sobre a questão que eu falei aqui já na tribuna da semana passada, na tribuna na semana passada, sobre o complexo esportivo, que eu ia trazer algumas fotos para que os senhores possam ver. Creio que a maioria já conhece, até mesmo o próprio vereador Quinho, né, que já foi diretor da Fundação de Esporte, que no tempo em que o senhor esteve à frente da Fundação de Esporte, o senhor fez o que pôde com os recursos que lhe vinham à mão. Pode ir passando, Mari, essas fotos. Isso, vai passando devagar para que as pessoas e os vereadores possam ver a pista de atletismo, as arquibancadas, inclusive naqueles ferros que estão ali aparecendo, onde faltam os bancos, ali já teve gente que se machucou. Então, há uma necessidade muito grande de nós, pode ir passando, Mari, nós acharmos um meio de revitalizar o nosso complexo esportivo. Nosso esporte é fantástico na nossa cidade e nada melhor do que se nós tivéssemos recursos para isso. Ao entorno do complexo, realmente está uma coisa muito feia, né? Não está legal isso, né? Uma boa reforma seria viável para o nosso complexo esportivo. O campo de futebol, olha o gramado como está totalmente deteriorado, estragado. Ali daqui a gente não consegue notar exatamente os buracos enormes que tem naquele local.
Então, seria muito interessante e necessário uma revitalização. Quero aqui também deixar muito claro que não estou afirmando que, está vendo ali, lado de fora, os bancos estão dessa maneira, quebrado. É feio até para o nosso município ter o complexo nesse estado. O que eu sugiro aos nobres pares vereadores, inclusive me incluo nessa situação, vamos ajudar o nosso prefeito Jorge, buscando recursos dos nossos deputados estaduais, federais, até dos senadores que o PSDB tem. Hoje, não sei como é que vai ficar na próxima legislatura, buscar recursos para que nós consigamos ajudar o prefeito para fazer uma boa manutenção nesse nosso complexo. Porque, infelizmente, só temos esse campo hoje em Timbó Municipal. Antes nós tínhamos dois, era o campo do União e esse. Até a proposta do ex-prefeito Laércio era de que, se tivesse só um campo, teria mais condições de mantê-lo organizado e mantê-lo bonito e em ótimas condições. Isso, infelizmente, não aconteceu, mas também o prefeito Jorge hoje não tem recursos para isso. A gente entende, a Fundação Municipal está muito enxuta, não tem recursos para fazer uma manutenção num plano maior para o complexo esportivo. Mas nós, vereadores, porque quem gosta do esporte, todos nós gostamos do esporte, nós podemos buscar esses recursos lá em Brasília ou junto aos nossos deputados para que nós possamos dar uma repaginada no nosso complexo esportivo, porque ele merece e os timboenses também merecem. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Douglas Marchetti. O senhor responde até 10 minutos. Quero cumprimentar os companheiros da mesa, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar todo o público aqui, a plateia presente, os internautas, meus servidores desta casa. Apenas muito rapidamente, hoje, não poderia deixar de vir a essa tribuna para dizer de que nós estamos vivendo um momento importante no nosso país, no nosso estado de Santa Catarina, relacionado às eleições que acontecem neste ano, e a partir de amanhã, oficialmente, dia 15, inicia-se então a campanha eleitoral. Inicia-se a campanha dos nossos candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, e que é um momento importante em que nós devemos exercer o nosso direito este permitido através da democracia, do voto, de escolher os nossos representantes, os nossos candidatos, e que nós precisamos ficar atentos, observar as campanhas eleitorais, as propostas, os programas de televisão, de rádio, analisarmos cada candidato, analisarmos os debates, acompanharmos de fato. Eu sei que muitas vezes isso é estressante, e a política, neste momento, passa por um descrédito muito grande, as pessoas estão desacreditadas de um futuro melhor, as pessoas estão desacreditadas que possamos ter uma nação, um Brasil melhor, um Estado melhor, as pessoas estão realmente cansadas de ouvir propostas, de ouvir sempre a mesma coisa, mas é necessário que cada um faça a sua reflexão, e é necessário e é importante que cada um analise os candidatos e que nós possamos, no dia 7 de outubro, ir às urnas e votarmos. Votarmos, esse é o nosso direito de não anular o voto, não votar em branco, mas votar em alguém que realmente possa fazer a diferença, em alguém que realmente possa mudar essa situação da nossa política nacional. Independente de qualquer partido, porque hoje é fato que em todos os partidos políticos existem pessoas boas e existem pessoas más, de má conduta. Isso é um fato, mas que nós possamos analisar o candidato em si, que nós possamos analisar as propostas e que nós venhamos realmente eleger aqueles que merecem o nosso respeito e aqueles que nos
Demonstre, através deste momento de campanha, que pode fazer alguma coisa para mudar a história, para mudar essa situação, para mudar esse momento em que nós vivemos, um momento nebuloso, um momento triste, um momento delicado, né? Não só de uma crise política, mas principalmente de moral, de ética, né? Uma crise de valores, onde que o certo parece que é errado e o errado virou certo. Que cada um venha fazer essa reflexão, que nós venhamos deixar os nossos ânimos, que nós venhamos deixar um pouquinho, né, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa raiva, né, que nós venhamos deixar isso um pouco de lado, esse sentimento de frustração de lado, e que nós venhamos a agir com inteligência, com sabedoria, e que nós venhamos realmente optar por aqueles que demonstrem que tenham capacidade de mudar o que nós estamos vivendo neste momento. E aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, nós temos candidatos. Aqui eu quero e devo respeito ao meu companheiro de bancada, aqui, vereador Rubens Bocha, é candidato a deputado estadual. Quero lhe desejar toda a sorte, Rubão, né? Tenho certeza que fará uma campanha limpa, né? Como é da sua índole, do seu caráter, né? Que irá garimpar os seus votos e os seus apoios, né? Sem pisar em ninguém, tenho certeza disso. E também temos o nosso ex-prefeito Laércio, na qual eu já declaro aqui, sem ter a necessidade, mas o meu apoio, no sentido de que nós possamos buscar os votos necessários para que nós tenhamos aqui um representante no nosso Médio Vale do Itajaí, quem sabe mais de um representante, né, para que nós possamos realmente trazer os benefícios, maiores benefícios que dizem respeito ao nosso governo do Estado, aqui para a nossa região, aqui para a nossa cidade de Timbó. Nós que somos parlamentares aqui, vereadores, tanto quanto prefeito, vice-prefeito, né, os que estão no serviço público aqui do município, sabem o quanto é difícil, sabem o quanto carece de representatividade aqui na nossa cidade ou na nossa região, quando se trata de situações que envolvem, né, o governo do Estado, o governo federal, enfim. Quando nós temos a necessidade de irmos a Florianópolis, buscarmos mais recursos, buscarmos recursos para a saúde, para a infraestrutura, né, que nós possamos aí e queremos aumentar o efetivo da nossa polícia militar, do corpo de bombeiros, enfim, situações que envolvem o governo do Estado. Cada um de nós aqui sabe o quanto isso é difícil, cada um de nós aqui sabe o quanto é a luta, né, o quão grande é a nossa luta, muitas vezes, para chegar ao governo do Estado e cobrar as melhorias necessárias. E isso por quê? Porque nos falta representatividade. Chegou a hora do nosso município, chega a hora da nossa região ter os seus representantes. E aqui eu faço novamente um pedido de reflexão. Nós temos o nosso candidato, o ex-prefeito Lécio, como já citei também aqui do meu companheiro, mas um candidato que fez muito pela nossa cidade, respeitando todos os ex-prefeitos, mas um candidato que tirou o nosso hospital da falência, um candidato que, junto, obviamente, com uma série de fatores, mas que liderou toda essa força-tarefa para tirar o nosso hospital da falência, um candidato que renovou e transformou, né, o cenário da nossa política, que vivia um momento da política daqui da nossa região e daqui da nossa cidade de Timbó, um ex-prefeito que fez obras de infraestrutura vultuosas, obras de infraestrutura a maior da história de Timbó, como, por exemplo, o Complexo Viário da Araponguinhas, inúmeras pavimentações, um prefeito que transformou a cidade de Timbó, um prefeito que demonstrou a sua capacidade, um prefeito que fez, por merecer o respeito do nosso município, o respeito da nossa comunidade. E eu acredito que ele poderá fazer ainda mais como deputado estadual na nossa Assembleia Legislativa. Então, que nós possamos refletir e que nós possamos votar em alguém que realmente possa nos representar e que possa ajudar o nosso município de Timbó. Fica aqui não diria um apelo, mas fica aqui, né, esta dica, que nós viemos refletir realmente, que nós viemos nos atentar para esse momento, porque é um momento importante, um momento muito importante para o futuro da nossa nação, para o futuro do nosso Estado e para o futuro da nossa cidade e da nossa região. Como eu já disse, vamos deixar os nossos sentimentos de lado, vamos pensar com inteligência, vamos refletir, porque está nas nossas mãos o poder de decidirmos e o poder de nós fazermos com que tenhamos um futuro melhor em todas as esferas, que nós tenhamos um futuro melhor, uma sociedade melhor. Nós precisamos para isso eleger os nossos bons representantes. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da Casa, vereador Douglas Marchetti, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, às pessoas aqui presentes, aos internautas e colaboradores da Casa. Na semana passada a gente estava falando um pouco sobre o que a gente vota aqui na Câmara a respeito da pavimentação de ruas. Então, eu gostaria de ler aqui o que diz o projeto de lei, quando ele vem aqui à Câmara. Este projeto de lei busca autorização legislativa para aprovar a instituição e futura cobrança de constituição de melhoria face à valorização dos imóveis contestada para a rua, daí tem o nome da rua, localizada em tal bairro, Timbó, Santa Catarina, decorrente de pavimentação a ser eventualmente realizada na referida via. Ou seja, não somos nós, vereadores, que escolhemos qual é a rua que vai ser pavimentada, teoricamente, né? Já vi, antes de ser vereador, o vereador Tucci, muitas vezes, tentando incluir diversas ruas no sistema de pavimentação e também não conseguindo. Então, ou seja, as ruas que vão ser realmente escolhidas pelo Executivo para pavimentação, realmente é a escolha deles. Nunca vi aqui, Rubens, a rua tal, vamos botar em votação para ver se ela pode ser pavimentada ou não. Então, deixar claro para o eleitor que a gente tem que ensinar o caminho, que é ir lá na Secretaria de Obras, fazer a reunião na rua para ver a viabilidade, para ver a intenção dos moradores da rua, tem que ter o percentual mínimo. Então, é isso que a gente pode fazer, mas não quer dizer que somos nós que aprovamos a pavimentação da rua ou não. Referente à pavimentação de ruas, essa semana estive em 3 ruas que estão começando a pavimentação e outras à espera, que é a Rua Fraiburgo, que vai ser paver, a Rua México e a Rua Embuia. E nessas ruas, numa delas, na Embuia, existe uma preocupação meio grande. Até eu não coloquei a foto, porque é uma foto um pouquinho desagradável, referente ao banheiro químico lá instalado. O banheiro químico ele é muito útil para os servidores que lá estão, mas ele também precisa ser limpo. Não adianta deixar lá 1 ou 2 semanas sem fazer a devida higienização, né? Então, nós precisamos que o setor de obras se preocupe um pouquinho mais também com os servidores que lá estão. Outra coisa que deu para perceber, que na Rua Fraiburgo, na semana retrasada, quando choveu, era puro banhado. O vereador Mestre estava lá também, quando estava lá o ocorrido. Enquanto isso, em outras ruas, como na Rua México, a rua toda praticamente recebeu uma camadinha de pó de brita. Não sei por que essa diferença. Em umas ruas não ganham nada. Alguns moradores da Rua Fraiburgo até ganharam um pouco de pó de brita ali na sua entrada. Isso se não buscaram sozinhos, né? Mas na Rua México, praticamente toda a rua ganhou uma camadinha de brita. Não sei se tem alguma diferença, alguma coisa assim. Nada contra. Acho que deveriam ter ganhado na Rua Fraiburgo também, não que na Rua México não merecesse. E na Rua Embuia, o que pude perceber lá, é que tem alguns terrenos recebendo o barro que está sendo lá tirado. Ora, já vinha essa tribuna reclamar de empresas que têm que ficar correndo no setor de desenvolvimento econômico para receber material, para poder desenvolver, ter o término da construção de seus empreendimentos. Eles têm que passar por uma burocracia enorme. E na Rua Embuia tem um terreno não, são uns 2 a 3 terrenos de esquina ali, que receberam material que ali foi tirado. Ótimo para a prefeitura. Tira ali próximo, não precisa, não tem despesa para levar em outros locais, sem problema nenhum. O que eu estou questionando é porque esse direito
não é feito em igualdade para os demais. Porque nós tivemos ali um exemplo disso no trevo da Araponguinhas, onde foi tirado material da rua Kurt Bennick, e poderia ser levado ali a uns 100 metros do local, e não foi levado. Foi levado num local muito mais distante. Seria isso. Boa noite. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, também as pessoas que nos assistem aqui, também em seus lares e os colaboradores dessa casa. Somente quero justificar minha ausência na sessão passada, haja vista eu e o vereador Fabrício estarmos a trabalho em Florianópolis, conversando com os responsáveis pela faixa de domínio e também dos acostamentos das SCCs, com o pessoal do DEINFRA e também conjuntamente com o advogado, Dr. Muzeca, também esteve presente nessa reunião e foi uma reunião bem proveitosa, a meu ver, e acho que estamos caminhando em bons caminhos aí, graças aí também ao esforço do vereador Fabrício e também das pessoas do Executivo. Também quero reiterar aqui ao líder de governo, a questão, eu e o vereador Fabrício fizemos um pedido para a construção de um abrigo para as pessoas que utilizam o serviço de transporte público, ali na saída da Rua da Paia, ali na Rua Tiroleses, e de fato realmente é um abrigo muito necessário e importante que fosse construído o quanto antes, porque essas crianças que saem ali, que acabam utilizando o transporte público, elas ficam expostas ao tempo, né? Então, e não só essas crianças, mas também a todos os moradores ali daquela rua. Então, quero aqui, ao líder do governo, reiterar esse pedido, até porque me foi questionado essa semana novamente, então aqui que eu estou fazendo novamente de forma pública ao líder do governo para que realmente veja a situação. Também quero reiterar, na noite de hoje, o pedido que fiz em relação à tubulação e também a questão da construção de boca de lobo ali na entrada da escola Fileu, na Rua Áustria. Convido até o líder do governo, também os demais vereadores e principalmente as pessoas responsáveis pelo setor de obras, para que vão até aquele local e vistoriem, porque parece que levando o funcionário lá só não adianta. Outro dia eu mostrei para um funcionário que está fazendo uma obra ali perto, ali da prefeitura, indaguei ele sobre a questão da tubulação ali, totalmente aberta, e não adianta só colocar o bar ou fechar, porque não vai resolver, tem que colocar realmente uma boca de lobo ali. Isso que eu não sou engenheiro, mas a gente sabe de que só colocar o bar ali não vai resolver, assim como já não resolveu em outras oportunidades. Então, as pessoas daquela instituição escolar me questionaram novamente, e com razão, porque convido realmente as pessoas para lá ver o caos que está a entrada daquela escola. Em relação também à colocação de asfalto sobre o calçamento, quero aqui novamente me manifestar que sou totalmente contrário, especialmente porque existem inúmeras ruas em nossa cidade que falta pavimentação, que carecem de pavimentação, não tem pavimentação alguma, enquanto isso está se gastando milhares e milhares de reais do nosso dinheiro de nossas contribuições, de nossos impostos, para colocar asfalto em cima de calçamento. Não bastasse isso, também fui questionado, e até com razão, e quero aqui pedir ao líder de governo, em relação à faixa elevada ali na Avenida 7 de Setembro, ali que tinha sido há pouco tempo construída, depois de tanta luta da comunidade ali pedindo, porque as pessoas excediam a velocidade na Avenida 7 de Setembro, ali na JHC Esportes, salvo engano, ali naquelas imediações, e agora que foi colocado a pavimentação asfáltica sobre o calçamento, e foi sinalizado na semana passada, aliás, parabenizar pelo menos em relação à sinalização, ficou muito boa, mas em relação àquela faixa elevada, aquela faixa de segurança, aliás, vai ficar daquela forma ou vão elevar ela? Vão elevar ela,
Que bom, tomara que seja feito o quanto antes, porque hoje eu, inclusive, me deparei com uma situação de uma pedestre que saiu correndo no meio do trânsito ali. Por quê? Porque as pessoas acabam não parando por conta daquela faixa não ser elevada. Assim como também, acho que o vereador Tucci também já pediu, naquela faixa do final do início, aliás, da Getúlio Vargas, se considerarmos pela numeração, na frente do Calçados Marli, né? Não adianta nada aquela faixa lá se ela não for elevada, as pessoas acabam não obedecendo a sinalização horizontal ali e acabam não parando para os pedestres poder ali atravessar a rua. De mais a mais, também quero aqui pedir aos caros nobres vereadores, assim que chegarem suas comissões, para que sejam analisadas e realmente de uma forma bem isonômica o projeto de lei que visa proibir o uso do equipamento de bate-estaca na construção civil aqui no município de Timbó. Foi um pedido de várias pessoas preocupadas, inclusive pessoas que aliás, já foram prejudicadas, tiveram danificações em seus imóveis. Então, acho que precisamos evoluir e, com certeza, a proibição do uso desses equipamentos, que, ao meu ver, são ultrapassados, com certeza vai estar ajudando e bastante, diminuindo os problemas, os danos causados por esses equipamentos. O senhor me permite uma parte? Claro, vereador. Quero lhe parabenizar pelo projeto 51, sobre essa questão da batistaca. Creio que já outros vereadores já tentaram, inclusive, entrar com esse projeto. E parabéns, então, que o senhor está apresentando esse projeto, porque faz uma necessidade para o nosso município. Parabéns, vereador. Obrigado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Fabrício Dal Castagna. O senhor responde até 10 minutos. Boa noite a todos, aos vereadores, ao presidente, aos sempre presentes e aos que nos assistem pela internet. Quero iniciar, o vereador Haroldo já iniciou a fala dizendo da nossa ausência na terça-feira. Estivemos em Florianópolis. Uma das audiências foi justamente para trabalhar essa questão das faixas de domínios. Foi muito boa a reunião e parabenizar aqui de forma muito veemente o bom trabalho feito pelo setor de planejamento do município, aqui na pessoa do seu Moacir, que hoje é o secretário, mas também do seu antecessor, que era o Marcelo, que deixou aí um trabalho muito bem feito, elogiadíssimo pelo pessoal do DEINFRA lá. A Xinha, inclusive, vão usar o município de Timbó como exemplo para tentar resolver o problema no estado todo. A verdade é que fizeram a lei, transformaram tudo em SC, inclusive as ruas centrais da nossa cidade. Isso aconteceu no estado todo e agora não sabe como desenrolar isso daí. E Timbó está servindo aí como exemplo para tentar resolver o estado todo. Tomara que a gente consiga resolver, porque tem muita gente aí que já estava aí para pagar multas e R$32 mil para explorar aí a faixa de domínio do estado. Mas também participei de outra reunião na terça-feira de manhã, daí já falando, já que nosso presidente falou aí da campanha, participamos de uma reunião no gabinete do presidente da Assembleia, que é o deputado Aldo Schneider, e infelizmente o deputado Aldo Schneider está hospitalizado, está na UTI, e se tornou inviável a sua candidatura à reeleição como deputado estadual. Então, nós já temos uma outra pessoa. Vou ainda aguardar um pouco para falar, porque efetivamente a campanha começa amanhã? Amanhã, dia 15, então é pré-candidato, mas não tem problema também, pré-candidato Jerry Comper, que é o chefe de gabinete do deputado Aldo. Inclusive, eu farei um trabalho de coordenação na região da campanha do pré-candidato Jerry Comper e do pré-candidato a deputado federal Peninha. Quero aqui, de público, fazer também o que o presidente fez, desejar ao nosso companheiro Rubens Bocha, vereador aqui, um vereador muito atuante. Podemos ter nossas diferenças ideológicas e de posturas, mas algo que sempre digo é que o vereador Rubens é um exemplo de vereador, é um exemplo de homem público, procura, batalha e conseguiu muito recurso para o município através da sua bancada do PT. Com certeza, se for
deputado vai lutar muito. Muito provável que tenha lá o presidente do PT, mas quem sabe, né? De qualquer forma, isso não inviabiliza o bom trabalho que tenho certeza que Vossa Excelência faria se eleito for. Quero primeiramente falar dois aspectos da saúde do nosso município e do nosso estado. Vou começar falando do estado. Ontem uma família me ligou, aqui do bairro das Nações, era de manhã, por coincidência eu até estava no posto de saúde do bairro, e olha o que aconteceu. O pai da moça foi se abaixar lá para pegar um negócio, deu um problema na coluna, caiu no chão e lá ficou. Uma pessoa um pouco grande e não conseguia se levantar. Chorava de dor, situação bem complicada. Ela ligou para os bombeiros, disse que não buscariam. Ligou para o SAMU, não buscaria. Ligou para o posto, não busca. Aí ligou para mim. Disse, vou tentar ver o que dá para fazer. Liguei para os bombeiros. Nós só atendemos casos de trauma. Esse é o protocolo. Foi um acidente, deu lá, aí nós vamos atender. Então beleza, não é os bombeiros. Aí liguei para o SAMU, que daí me disseram que o SAMU atende casos clínicos. Aí me atendeu um médico que disse o seguinte, mas isso aí deve ser uma dorzinha nas costas. Disse, tá, mas e se for um princípio de AVC, se for, como é que... Não. Tá, peraí, então quer dizer o quê? Que eu vou lá e de repente vou pegar o cidadão, vou tirar do chão, botar num carro e levar, e depois ele estava com um problema mais sério e morre dentro do meu carro. E como é que fica? Não podemos fazer nada, não existe risco iminente de morrer, portanto nós não vamos. Isso o SAMU, médico do SAMU me falando. Seu doutor Arnaldo, se eu não me engano. Aí liguei para a policlínica, falei com o Eduardo me disse o seguinte, olha Fabrício, nós não podemos... Porque se eu destinar um carro lá e nós botarmos essa pessoa no carro e morrer, nós vamos ter que responder. Então você veja só a situação que se coloca do cidadão. Aí a família conseguiu colocar o cara no carro e levaram. No pronto-socorro, daí, cidadão chorando de dor, uma situação difícil. Ele é empresário, ele tem uma empresa, estava perdendo então o trabalho dele, da empresa dele. E segundo a família, aqui eu quero tomar sempre cuidado, isso me relatou a família, não sei se é a verdade, né? Às vezes muda, mas a família me relatou que o médico que atendeu no pronto-socorro do Hospital Oásis disse que não era nada e que isso aí era provavelmente só para ganhar atestado médico. Eu disse, bom, vocês pegam, então saem dali e vão se benzer, né? Porque tá louco, né? Ou situaçãozinha difícil. Eu fico pensando, né? Se você depender da rede pública estadual para se escapar, o negócio está bem complicado. E então isso tem que ser revisto. A gente sabe que no fundo a gente sabe o que é. Sabe muito bem, Kim, tua esposa trabalhou muito tempo na área da saúde, agora está na área da assistência social. Isso é corte de gastos. O que é o 190 em Blumenau? O 193 que também está lá. É corte de gastos e não, com certeza aquele médico ganha um valor a mais a cada ligação que ele não leva o pessoal. Por favor. Não, nesse caso aí, Fabrício, conforme o relato que você faz aí, eu acho que o problema nem é somente o corte de gastos. Veja bem, a ambulância do SAMU estava lá, a ambulância do bombeiro estava ali, deve ser alguma normativa técnica dessas instituições ou má vontade dos profissionais que lá estão. Então aí entra algumas questões. Existe a normativa, vereador, mas eu pergunto, por que é feita a normativa? É feita justamente para cortar custos. É isso. Você veja só, então pagamos para ver algumas situações. E líder do governo, assim, nós precisamos rever essa questão das cotas de exame. Eu estava no posto ali, fui mostrar os meus exames anuais, chegou, eu estava esperando no caixa ali, no guichê ali, chegou uma senhora e disse, eu vim aqui para autorizar os meus exames do mês passado, isso era dia 6. O médico disse, não, foi agora, mas a mulher disse que já foi no dia 6, acabou os exames. Aí foram embora, então eu perguntei para uma pessoa lá dentro do trabalho, ela me disse, sabe quando acabou os exames, sabe isso desse mês, a cota desse mês? No dia 1º. Quer dizer, no dia que abre, que é o dia 1º, é o dia que abre espaço para fazer, é o dia que acabou. Aí, assim, eu já cobrei o prefeito me disse que é uma bagunça, que não sei. Nós temos que achar um meio termo. Não dá mais para ficar dessa forma. E eu perguntei, sim, mas quantos exames eram feitos antes? 10 mil? Porque não passava de 2 mil exames
na unidade, que são 2 unidades, são 2 PSF. Precisa ser revisto. É claro que existe lá uma cota de exames de emergência, mas é um absurdo não só ter 450. Tenho certeza que os outros vereadores estão escutando isso. Precisa ser revista essa questão de cotas. Senhor presidente, eu não pude deixar de ouvir a certa polêmica que aconteceu semana passada, e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso até. Os grandes homens, Tuti, são aqueles que têm a coragem de se redimir em público. Então, parabéns pela sua coragem, vamos dizer coragem, talvez não seja o termo mais correto, mas o bom senso, talvez bom senso de pedir desculpa. Porque, de fato, apesar de ser um dito popular, o senhor cita um dito popular, é igual a gente usar a palavra denegrir alguém. Eu vou denegrir a Karina. Denegrir significa tornar negro. Ou seja, é uma palavra que está no nosso dicionário que é extremamente racista. E aí eu já cometi um erro que eu quero mostrar para vocês agora. É uma palavra de cunho preconceituoso e não racista. Mas nós estamos tão acostumados culturalmente a falar algumas coisas, e aí eu sempre fui ouvir algumas questões que a gente acaba falando essas bobagens. De qualquer forma, nós, como representantes do povo, temos que tomar cuidado para não falar determinadas situações. Mas o nosso querido presidente, tão apaixonado enfaticamente aí pelo ex-prefeito Laércio, falou no final da sua, na última sessão, que a Câmara aqui é veemente contra o racismo. Presidente, talvez o senhor não saiba, mas o termo racismo já caiu em desuso há muito tempo, porque o termo racismo é racista na sua composição, é mais ou menos uma redundância, né? Em 1883, um alemão resolveu criar um termo chamado eugenia. Mexe. Eugenia significa bem-nascido. Se acreditava em outrora que as pessoas eram divididas em raças e existiam raças puras e raças misturadas, e que teria que ser feito um tratamento genético para fazer uma limpeza genética para criar uma raça pura, que seriam os arianos, ou seja, os loiros de olhos azuis. Muito difundido por um cidadãozinho chamado mais à frente Adolf Hitler. Adolf Hitler implantou fortemente a eugenia no seu governo, que todos sabem no que aconteceu. Mas não pense que o Brasil ficou fora disso. O nosso querido presidente da época, o Getúlio Vargas, se utilizou muito dos termos da eugenia. A eugenia foi praticamente aceita e foi largamente, inclusive foi matéria de faculdade de várias universidades muito respeitadas do Brasil e do mundo. Hoje, felizmente, caímos uma luz aí que fez com que as pessoas entendam que não existe raças. Por que o termo racismo caiu em desuso? Porque o racismo pressupõe que existem raças, e não existem raças, só existe uma raça, que é o Homo sapiens sapiens. Homo não vem de homem, vem de humus, que veio da terra, como está lá na Bíblia, não é isso, Tuti? Está na Bíblia que que o ser humano veio da terra, por isso humano, humus, e não porque é homem, né? Por favor, não falem bobagens, né? Tem um monte de feminista aí querendo mudar o termo e tal. Então veja bem, quando eu falo que existem raças, eu parto do pressuposto que existe a raça negra, a raça branca, parda, não sei o quê. Isso não existe, é bobagem. Só existe uma raça, Homo sapiens sapiens. O homem e sapiens não é de sapo, é de saber. O homem é um ser que sabe. Um cachorro também sabe, mas não sabe que sabe. Isso é um termo técnico que existe. O correto, então, meu querido presidente, seria o senhor dizer que essa casa é contra qualquer tipo de preconceitos étnicos. Étnica, o étnico vem do termo grego que significa povo, mas não povo, o povo que tem um grupo que se assemelha linguisticamente, culturalmente, geneticamente, que tem semelhanças que fazem um legado cultural. Então, quando se a gente fosse referir a algo preconceituoso, em termos de abuso aí por questão de cor, de gênero, não sei o quê,
étnico. Então, só vamos tomar um cuidado, porque às vezes a gente quer atingir alguém aí, ou quer se fazer de santo, e acaba falando uma bobagem. Então, vamos tomar cuidado para que essa casa seja uma casa sem preconceitos étnicos e não racista, porque racismo, por si só, já é preconceituoso. E também assim, o senhor disse aqui, né, vamos tomar cuidado com as paixões humanas. Que bom seria que, se antes eu tornar público uma crítica, eu o fizesse num canto, né? Chamasse, dissesse, olha, cuide com o que fala. Eu já falei uma vez, o Beto aqui, vou confidenciar uma vez, o Beto que faz a nossa filmagem, uma vez aqui no calor do momento eu falei um palavrão, e o Beto acabou a sessão, me chamou num canto e disse, vereador, tome cuidado para não se exaltar e falar um palavrão, que coisa mais feia, um homem público falando isso. E lhe agradeço, porque desde então eu tomo muito cuidado, porque sangue quente que a gente tem, a gente às vezes fala uma bobagem aí meio pesado. Então vamos tomar cuidado aí, porque às vezes no calor do momento, esses WhatsApp já na hora, né, que recebe mensagem que não sei o que, se atinge uma pessoa. E aí eu sei que houve pessoas que entraram em contato com o senhor, se falou em processo, em quebra de decoro parlamentar. Pelo amor de Deus, vão achar o que fazer alguns aí, né? Porque de repente está faltando serviço. Seria isso, senhor presidente. Passamos, neste momento, aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na hora de inscrição. Com a palavra, o líder do PSDB, vereador Guilherme Vogt Júnior. O senhor dispõe de até 10 minutos. Declino, secretário. Então, neste momento, como líder de governo, também eu farei uso da palavra e o farei também por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, também estendo meu boa noite aos demais vereadores, plateia que nos assiste aqui toda terça, a imprensa aqui presente, os nossos internautas e aos servidores da casa. O assunto que nos traz essa tribuna, né? Na semana passada, a gente, como sempre anda na nossa comunidade aí, fala até aqui representando o nosso governo, né, acerca dos trabalhos que se iniciaram pela empresa Lancatur, pela empresa Presidente, aliás, substituindo a Lancatur no serviço do transporte coletivo, né? Então, os trabalhos começaram, já se sabia que algumas linhas, alguns horários serão remanejados, porque não tem como, nenhuma empresa conseguiria custear, ou nem a prefeitura conseguia também subsidiar, algumas linhas aí que andam com 1, 2 passageiros, né? Então, a gente foi procurado aí por algumas pessoas que trabalham, como, por exemplo, Cedrinho, Tiroleses, Mulde, Tifacole, né? Algumas pessoas que ainda estão com um pouquinho de dificuldade na sua locomoção para o trabalho ou até nos horários escolares, né? Aí, conversando com o Moacir, a gente teve a palavra dele que o serviço deve se normalizar, que até nós pediu para que eu trouxesse a mensagem também, para que, se nós vereadores soubermos de mais pessoas, não por via de uma ou duas, mas mais pessoas que estão desamparadas, né? Que a gente até comunicasse o setor, para que eles também pudessem viabilizar aquela linha de ônibus naquele referido local, para que a nossa comunidade pudesse ser atendida como num todo, né? Então, na Tifacole, a gente já passou os horários em que o ônibus passa na geral, pedindo para esse pessoal descer ali. Se não houver pessoas suficientes para que se faça uma linha lá, de repente até pode-se contratar uma Ducato ou algum veículo um pouco menor, para que se faça esse trabalho e que não deixe principalmente os nossos alunos e ao nosso povo trabalhador, que precisa desse transporte para fazer sua locomoção, até as escolas ou até o seu trabalho, né? Outro assunto também que procuramos na sexta-feira, o nosso secretário de Desenvolvimento, até acerca desse pedido do vereador Haroldo Fibes, por causa das nossas lombadas e faixas elevadas, porque a gente também é questionado quando é que vão ser começadas a ser colocadas essas faixas elevadas nos locais onde tinham os semáforos, né? Então, foi lançado o edital, foi feita a licitação e não compareceu nenhuma empresa. O edital acabou sendo anulado. Então, não veio nenhuma empresa dentro daqueles moldes ou daquelas especificações que constava aquele edital. Então, foi refeito o edital, será lançado novamente essa semana. Acredita-se aí que, aparecendo alguma empresa e tal, credenciando, num prazo de 20 dias, a gente esteja colocando todas as faixas elevadas, inclusive essa da Rua 7 aí, as lombadas elevadas, porque tem que ser feita a licitação para que seja feita essas lombadas nesses locais, essas lombadas, nossas faixas elevadas, né? Ah, inclusive aqui onde foi reperfilado com camada asfáltica, né?
Então, são assuntos que a comunidade vem nos cobrando e a gente tem que trazer esse retorno até como líder de governo para que a nossa comunidade também fique esclarecida acerca disso. Mas a gente pede nessa contrapartida, nesse meio tempo, para que a nossa comunidade se conscientize, né? Porque a gente passa por aí nos locais onde haviam lombadas, às vezes a gente se encontra parado ou mesmo trafegando por ali, a galera também não colabora, né? Realmente, o John aqui é prova, né? Em frente aí à nossa casa, o seu comércio ali, dias atrás a gente parado para atravessar, passou um cidadão de moto ali a pelo menos 100 por hora, que quase a gente jogou uma aposta e calçou o dinheiro ali que o cara nem fazia curva, né? Então, realmente é difícil a gente, às vezes, manter uma conduta ou fazer algumas leis e a própria comunidade não respeitar, né? Então, a gente tem que ter a consciência também de que não é só para o nosso bem, mas, enfim, se uma pessoa dessa chega a tombar, ou alguém passa na frente, ou um cachorrinho, essa pessoa vai rodar com a moto nessa velocidade, a moto vai subir a calçada, vai pegar pessoas ali, crianças, pessoas inocentes, então, um pouco a gente tem que se conscientizar do nosso papel. As placas estão aí e a gente tem que respeitar. Quanto à questão dos exames, né, Fabrício, que você também citou, eu acho que é bastante interessante. O prefeito Jorge também chamou todos os vereadores lá para explicar o sistema de cotas, né? Então, muitas pessoas, às vezes, também se aproveitam, fazem exames demais e acaba faltando para algumas também, né? Ele mesmo nos colocou a situação hoje, do que deve hoje a União e o Estado para o município. Talvez, se nós conseguíssemos colocar em dia esses valores aí do Estado para com o município, talvez o município pudesse liberar à vontade os exames, o que não vem acontecendo, né? O prefeito hoje ele está com a corda no pescoço, está com muitas obrigações e os recursos por parte do Estado e da União, eles não vêm. Assim como exemplo, vereador Guilherme, que você nos passou as fotos aqui do complexo esportivo, a gente sabe hoje da carência que sofre o complexo esportivo de investimentos, né? Há mais de 20 anos que não é feito um trabalho como deveria ser, né? Na época que estive à frente da fundação, a gente investiu ali algo em torno de 600, 700 mil reais e quase não apareceu, né? Então, a gente fez as quadras, a gente deu uma pintura, a gente reformou o telhado, fez o projeto preventivo com instalação ali dos extintores, aqueles guarda-reios, o próprio para-raio, né? Então, são investimentos que a gente sabe que necessita, mas você colocou muito bem, né? Eu gostei da sua fala quando você disse que é incumbência nossa também buscar junto às nossas bancadas. Você veja bem, vereador, tem hoje linha de crédito para pavimentação, para construção de uma UPA, para uma escola, mas não existe linha de crédito para reforma ou manutenção de equipamentos esportivos. A gente depende quase que praticamente de recursos próprios, né? Então, às vezes, a prefeitura hoje, o próprio prefeito se vê amarrado com outras prioridades antes, e acaba que o esporte, às vezes, acaba ficando de lado. Tanto é que os recursos, hoje, para a educação, eles são engessados, para a saúde, eles são engessados, tem uma determinada cota que é obrigada a mandar. E para o esporte, né, a nível nacional, não existe um percentual que diga, olha, você tem que mandar 1%, 2%, não, manda-se o que dá. E a gente, às vezes, esquece que o esporte é um formador de caráter, é um formador de cidadãos, né? Tudo que você ensina para uma criança, quando ela passa pelaquela disciplina, quem for professor, o próprio vereador Carlos Creio, que lida também com o pessoal do escoteiro, sabe disso, que o que você passa para uma criança, ela carrega ao longo da vida, né? E a gente sabe, porque a gente também foi do esporte, joguei futebol com o vereador aí, embora não jogávamos muito, ainda continuamos tentando, né? Mas a gente sabe da contribuição que o esporte dá. Então, deveria existir uma lei que fizesse um repasse, né? Então, hoje, a posição que Timbó ocupa a nível estadual, como os destaques esportivos, alcançando a 10ª colocação nos Jogos Abertos, por exemplo, é fruto de muito treinamento, de muito empenho dos atletas, que tiram, às vezes, do próprio bolso, fruto da pequena coordenação da Fundação Municipal de Esportes também, que vem se desdobrando para dar conta dos atendimentos que é feito, né, nessa questão do esporte. Então, é um assunto bastante delicado, a gente sabe que precisa, sim, de investimentos. O campo é bastante usado, é feito todos os treinamentos do Team Rex, é feito todos os treinamentos de modalidade, o próprio atletismo treina lá dentro, as escolinhas treinam lá dentro também, né, vereador? Lembrando que toda noite também, no complexo esportivo, no pavilhão, tem treinamentos toda noite, treinam as modalidades lá, né? Então, ele está sendo usado, mas carece, sim, de uma reforma, de um olhar mais atencioso e com mais carinho, né, para o nosso esporte. Se o senhor me permitir uma parte, a questão do complexo esportivo, em 2004, nós tivemos os Jogos Abertos na nossa cidade, eu acho que era em Indaial e Rio dos Cedros, né? E aí foi feito um investimento grande naquela época, por isso eu estava torcendo muito que os Jogos Abertos, ano que vem, acontecessem em Timbó, mas até nem nisso eles iam
disponibilizar recursos, né? Não sei se está sabendo alguma coisa, para fazer uma manutenção, né, no estádio. Vem uma pequena verba, né, para algumas adequações e tal, Então, mas a verba é pequena que vem para o município que cedia, né? Mas, enfim, também estivemos visitando algumas obras, como citou aqui também o vereador Carlos Krieger, né, visitamos também algumas obras que estão acontecendo, né, na nossa cidade, como a própria pavimentação da Rua Embuia, Rua México, Rua Fraiburgo, a Rua Piauí, que iniciará agora também, os trabalhos que estão sendo feitos nas cabeceiras da ponte também. Então, são várias frentes de trabalho em que a Prefeitura vem trabalhando, e conversando hoje com o nosso secretário, também nos colocou das dificuldades que tem, pela falta de maquinário, caçamba, de poder dar continuidade a todas essas obras. Então, na questão até, vereador, que você se referiu, a colocação de macadame lá próximo, a própria máquina está colocando ali perto, haja vista que estamos em outras frentes também de trabalho. Então, a gente pede que esses transtornos, esses pequenos transtornos que podem ocorrer, são em busca de dias melhores, para a própria comunidade da rua, para a própria comunidade da cidade, e isso precisa se passar, às vezes, por algum transtornozinho, para que a gente receba posteriormente também o nosso benefício. Quanto até o banheiro químico também, que você citou, também foi de conhecimento da gente, a gente até, conversando com outros municípios de outras cidades, hoje é uma lei, quando se trabalha, até as próprias empreiteiras que realizam serviços hoje prolongados em um determinado local, são obrigadas a fornecer o banheiro químico. Então, existe uma normativa que tem que ser feita uma limpeza pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, dependendo de alguma vistoria. Não sei nem quem é que hoje está vistoriando isso aí, mas, enfim, foi nos relatado que é feita uma limpeza uma vez por semana também. Essa limpeza custa em torno de R$150 também para realizar essa limpeza, por sucção, empresa Guarani, se não me engano, que realiza esse serviço. E está de parabéns a Prefeitura por estar oferecendo isso aí também, e está trabalhando dentro das normas, né? A gente sabe as dificuldades hoje de se manter tudo pingo no i, de se obedecer toda a legislação, mas no setor público é obrigado, e o setor público tem que andar dentro das normas, sob pena até de improbidade, né? Então, a gente tem que cobrar isso também das empreiteiras que realizam serviços prolongados aí, para que tenham a disponibilidade também dos seus funcionários, esse banheiro químico. E quanto à colocação de macadames também, eu fui questionado também por algumas pessoas que já têm essa licença. Poxa, mas por que lá no meu não foi colocado? Inclusive no bairro Araponguinhas fui questionado também. Poxa, foi feito serviço aqui e lá não. Lembrando que a licença, essa burocracia que existe para as empresas hoje, essa burocracia não é exigida somente por parte da Prefeitura. Essa burocracia é uma licença que a pessoa pega para o seu terreno ou para a sua empresa, e que dá o direito de ser colocado naquele local, o chamado bota fora. Mas não incumbe o município de botar lá. Qualquer empresa hoje que presta serviço de terraplanagem e tal, pode estar depositando material nesses locais. Então, também questionei o secretário, que nos relatou que esses bota-fora são colocados mais próximos do local onde é executado o serviço. Então, até levei esse recado também para a empresa lá do bairro Araponguinhas, de que logo também está sendo feitas as rotatórias ali, e que bem próximo ao comércio, então, e ali, então, há a possibilidade de estar colocando esse bota-fora lá. Vereador, permite uma parte? Sim. O material que eu estou falando ali da Rua Embuia é um material retirado da escavação da estrada ali, e está sendo colocado em terreno de particular ali. Tem uns 4 a 5 terrenos que foram beneficiados e estão sendo terraplanados ali. Então, o senhor poderia verificar se existe a licença ali nisso ali também? Existe uma autorização por parte dos proprietários, vereador, para que seja depositado ali, lembrando que isso faz parte também de economia. Sabe-se que não temos caçambra para estar levando isso longe, então a própria máquina que está retirando esse barro dali, está colocando esse barro nos terrenos ali vizinhos, até contribuindo para a rapidez da execução do serviço e para a economia também dos cofres públicos, né? Então, para que esse serviço saia o quanto antes, para que não gere depois transtornos com a chuva, para que não gere, que pare serviços em outra localidade para disponibilizar aquela caçambra para levar o material mais longe. Eu acho que hoje a gente tem que prezar também um pouco pela economia e ver o que é mais viável para a rapidez da execução da obra, para que também a comunidade não seja atingida com os transtornos que uma chuva, de repente, até mais prolongada possa causar, e depois nós próprios, de repente, estaremos lá cobrando do poder público por que aquela rua encontra-se com banhado, com barro e tal. Então, para dar andamento nisso, eles têm uma autorização, sim, para colocar aquele barro ali. Inclusive, essa empresa que me questionou lá, eu perguntei, poxa, mas você queria... Não, eu queria macadame de preenchimento, né? Um material que fosse um pouquinho mais
para compactar aqui. Bom, tudo bem, tivemos a palavra então do secretário, que no feitio da rótula, que deve acontecer por esses dias também, que essa empresa também será atendida e esperamos que assim o seja. Seria isso. Primeiro item da pauta. Passamos neste momento à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 3 de 2018, acresce vaga a cargos de provimento efetivo e cria novos cargos no quadro geral de cargos e provimentos efetivos do Poder Executivo, que trata o anexo 1 da lei complementar número 137, de 2 de julho de 1998. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade de tramitação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única. Projeto de lei complementar número 14 de 2018, amplia as vagas dos cargos de educador infantil e de professor no quadro de cargos de provimento efetivo do magistério, que trata o anexo 1 da lei complementar número 138, de 2 de julho de 1998. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única. Projeto de lei complementar número 15 de 2018. Cria o cargo de motorista no quadro geral de cargos de provimento efetivo da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, que trata o anexo 2 da lei complementar número 194, de 29 de dezembro de 2000. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para sanção. Quarto item da pauta, discussão única, projeto de lei complementar número 16 de 2018, cria os cargos de engenheiro civil e técnico em segurança no trabalho e amplia as vagas do cargo de agente de manutenção no quadro de cargos de provimento efetivo do SAMAI, que trata o anexo 2 da lei complementar número 212, de 21 de dezembro de 2001. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social se manifestaram pela legalidade e tramitação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quinto item da pauta, discussão única, projeto de lei número 48 de 2018, autoriza a anulação e suplementação de valores e dotações orçamentárias no orçamento do programa 2018 da administração direta. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela legalidade e tramitação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Sexto item da pauta, discussão única, pedido de informação parlamentar número 45 de 2018, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação número 45 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó. O vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 160 do Regimento Interno, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie o prefeito para: com relação à rótula existente na rua Fritz Loures, no entroncamento com a rua Kurt Benecke e Monteiro Lobato, no bairro Fritz Loures, busca-se saber em que data foi iniciada e finalizada a referida obra, qual o custo da referida obra, os recursos utilizados para a realização da obra eram próprios ou subsidiados, por emenda ou financiamento. Justificação para fins de fiscalização. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2018, vereador Haroldo Fibes. O pedido de informação está em discussão. Com a palavra o autor. Para fins de fiscalização mesmo. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o pedido de informação será encaminhado na forma regimental.
Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão Com licença, ordinária. presidente, por uma questão de ordem, não foi enviado à casa um convite para audiência pública de quinta-feira do SAMAI a respeito de tratamento de esgoto? Porque não lembro de ter sido lido algum convite, parece o assunto ser muito importante, Não recebemos. mas acredito que seja nessa quinta-feira, não é? Exato? Então, Quinta-feira, quinta agora, dia 16. Acho estranho não termos recebido esse convite. Aqui? oficialmente não recebemos nenhum convite. Então, oficio o SAMAI que a gente também gostaria de saber do assunto, e não só ser pauseado depois pelo povo. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 21 de agosto, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.